Pessoal, boa tarde. Meu nome é Alex. Atualmente eu sou radioamador da classe C, recentemente aprovado no dia 14 de 4 de 2023. Obtive aqui minha habilitação COER. E bom, eu estou fazendo esse vídeo aqui e vou fazer uma outra série de vídeos para poder falar sobre a homologação do rádio para uso próprio, tá? É um assunto aí que eu acho que quanto mais vídeos informativos tiver melhor, vai ajudar muitos colegas. Mas primeiramente eu queria, para quem está tendo primeiro contato aí em busca do radioamadorismo, esclarecer, né, para quem não sabe e para quem sabe, reavivar a memória, que a gente, para poder operar um rádio no Brasil como radioamador, nós precisamos de 3 requisitos. O primeiro requisito é você ter a sua habilitação. Ela é como se fosse uma habilitação que te autoriza a dirigir um veículo automotor, só que para fins de operar o rádio, né, na faixa do rádio amador. Então, é uma habilitação que você recebe pela Anatel, ela expede, tá? Aqui ela tem a classe que você pertence. Os rádios amadores aqui no Brasil hoje são divididos em 3 classes. A classe de entrada, a classe C. Se você tiver habilidade com código Morse, você pode se habilitar diretamente na B, né? E depois galgar aí para a classe A, se for o seu interesse. Então essa habilitação se chama COER, tá? É o certificado de operador de rádio amador. A Anatel te confere que você tem a habilitação necessária mínima para poder operar qualquer rádio amador. Qual que é a diferença das classes? É o campo de abrangência em que você vai poder utilizar as frequências, tá? O classe C já tem um grande campo de frequências que ele pode operar, inclusive satélites, tá? Mas em vista da classe B e a classe A, ainda tem um campo de frequências que tem certas limitações para poder operar. E modo de operação, tá ok? Mas para quem tem interesse em iniciar aí, pode iniciar pela classe C, que nem eu fiz aqui. Bom, obtida a sua habilitação, que nem eu expliquei assim para você entender melhor, funciona como se fosse uma habilitação para você dirigir um carro. Aqui no caso você vai operacionalizar um rádio, né? Você precisa de um rádio, um equipamento que esteja homologado pela Anatel. O que é a homologação? Na homologação da Anatel, é um procedimento administrativo, fazendo uma outra analogia com o carro. Você imagina assim que a fabricante está produzindo um carro e ela tem que obedecer às normas para veículos automotores estabelecidas pelo Inmetro ou por algum outro órgão regulamentador do país, tá? Então a Anatel obedece certas legislações e normas também que a Agência Nacional de Telecomunicações cria, que o equipamento tem que estar dentro daqueles parâmetros, daquelas regulamentações, daquelas restrições lá que eles impõem, tá? Então a homologação nada mais é do que você cadastrar seu equipamento lá na Anatel, tá? Você, quando você faz para uso próprio, você está declarando que seu equipamento atende aquelas normas, vai anexar alguns documentos lá e você vai receber um certificado de homologação do seu rádio, tá bom? Esse rádio aqui é o Belfeng UV5R, tá? Para quem muito conhecido por aí, para quem não conhece, esse aqui é um Fusquinha, tá? Muito utilizado para entrada no radioamadorismo. Não se enganem pelo tamanho, tá? É um equipamento muito versátil. Dá para você fazer muita coisa com ele, inclusive comunicar via satélite, tá bom? E é só você estar usando a antena adequada. Então, o terceiro quesito para você estar operando como radioamador é você ter um indicativo de estação, tá? Então, é um serviço que vai ser outorgado pela Anatel e também fazendo uma semelhança com o carro, né, para você entender melhor. Você tem a habilitação para dirigir o carro. Aí o carro, você tem um carro que é aprovado segundo as normas de fabricação brasileira.
O que falta? Falta emplacar o carro, né? Você leva lá para emplacar o carro, vai receber a placa do carro, aquela placa é o indicativo do carro, que vai acompanhar ele toda a vida inteira dele, até ele ser destruído. A mesma coisa acontece com a estação do radioamador. Você está habilitado, conseguiu a homologação do seu rádio, e agora, como eu sou habilitado recentemente, eu estou aguardando a minha outorga da minha estação, e vai sair um prefixo, né? Eu sugestionei um prefixo lá que eu espero que seja aprovado, Papa Uniforme Oitavo e as iniciais do meu nome, que são 3 letras, e se Deus quiser vai ser aprovado, em breve eu vou estar com o meu indicativo de estação, plenamente legalizado para poder operar como rádio amador, tá, gente? Eu não tenho rádio, não tenho estação outorgada, né, o prefixo outorgado. Eu posso operar como radioamador? Pode, tá? Desde que você tenha um amigo radioamador, em que tenha estação também homologada, tá? E outorgada a estação dele, você pode ir lá fazer o uso da estação dele. Só que quando você estiver modulando lá no radinho dele, você vai ter que usar o prefixo da estação dele, porque você ainda não tem prefixo. Então, atenta à rede aí, aqui é o radioamador QRA fulano de tal, operando pela estação Papa Uniforme Oitavo e os prefixos lá do seu colega, o Papa Yankee, alguma coisa lá, tá? Você vai ter que ver lá qual que é o prefixo da estação dele. Então é isso. Outras 2 exceções que você pode operar um radioamador, mesmo não tendo nada de documentação, tá? Isso aí é previsto na lei. Situações de emergência. Você está em uma situação de emergência, em um estado de necessidade e sem qualquer tipo de comunicador. Você não tem celular, você não tem carta, você não tem nenhum tipo de fazer uma comunicação de emergência, tá? Você imagina que você está numa lancha lá em alto mar, uma onda grande bateu na lancha e o capitão caiu no mar e você está sozinho no mar. Tá você, Deus e o rádio. Você sabe que tem um radinho que aperta o botão, fala do outro lado, escuta. Aí você coloca lá em qualquer frequência, ou se você tem conhecimento da frequência de emergência, que é o canal 16 marítimo, você vai entrar na rede totalmente, entre aspas, irregular, porque você não tem habilitação, não tem nada, e socorro, socorro, estou em tal lugar, aconteceu isso, a onda levou o capitão e estou à deriva, estou em tal lugar. Então, estado de emergência, tá? Estado de emergência e necessidade. É um dos amparos legais em que você pode operar um rádio sem ter nenhum tipo de documento. Quando eu estava estudando aqui para a prova do radioamador, também tem uma outra exceção. Uma pessoa que não é habilitada, em virtude de algumas necessidades de informação de ordem de grande importância, né, e emergencial, você, radioamador, pode ceder o rádio para uma pessoa não habilitada para ela transmitir aquele comunicado de relevante interesse e importância, tá? E também em situação de emergência. Fora isso, meu amigo, você não tem documento, você não está habilitado, você não está homologado, você não tem estação, evita falar no rádio, tá? Que você pode se submeter aí a sanções penais e administrativas. Bem, agora vamos entrar aqui no assunto aqui que objetivo do vídeo, que é a homologação do rádio, né, do seu radinho que você importou, que você adquiriu para fins próprios. Você tem que entender que esse rádio ele não tem homologação na Anatel, né, inicialmente. É um rádio que não tem homologação aqui no Brasil. Você vai digitar aqui, ó. Eu já tenho aqui. Você vai digitar homologação de rádio para uso próprio Anatel, tá? Homologação de rádio para uso próprio Anatel. Vai dar um Enter, vai vir nessa primeira página aqui, ó.
Então, gente, o governo ele tem uma informação disponível para todo mundo, tá? Sobre esse tipo de homologação. Então, eu vou despontar aqui ó, as principais informações para você saber onde é que você está entrando, né? Então, aqui nós temos homologação para equipamento de rádio amador, tá? A homologação de equipamentos para serviço de rádio amador em âmbito nacional é obrigatória. Então, posso ter um radinho qualquer? Não. Você vai ter um radinho e esse radinho tem que estar homologado. Se você não tiver a homologação do seu rádio, ou seja, se não tiver um cadastro lá na Anatel, né, que ateste que seu rádio atende às normas brasileiras, você não vai poder ter esse rádio para poder ficar transmitindo aqui, tá bom? Então, a homologação do equipamento para rádio amador é obrigatória no território nacional pela Anatel. O responsável pela homologação do equipamento, quem é? Ele fala aqui que o responsável pela homologação do equipamento é o importador, tá? É aquele que adquire o rádio ou aquele que fabrica. Então, no meu caso, eu fui importador, eu não fiz isso com cunho comercial, eu sou responsável por homologar o equipamento. Se a pessoa for fabricante, o fabricante é responsável por fazer a homologação do equipamento. Se a pessoa é o lojista, o empresário que comercializa o equipamento, ele é o responsável por homologar o equipamento, tá? Outra vez eu vi uma propaganda no Mercado Livre assim, que a pessoa comercializava o equipamento e dizia que a responsabilidade por homologar o equipamento era do comprador, vírgula. Aqui está bem claro aqui explicando que eu, comprador, só sou obrigado e responsável por homologar se eu for o importador, tá bom? Se eu estou comprando de um comerciante brasileiro, ele tem que me entregar um rádio homologado, senão alguma coisa errada tem aí, tá? Depois ele vem. Não é necessário homologar um equipamento que já possui homologação. Isso aqui é coisa lógica, né? Se eu estou comprando um rádio de um comerciante aqui no Brasil que já me entrega um rádio homologado, não tem por que homologar novamente. E ele explica que a homologação, um dos principais objetivos dela é definir quem é o responsável pela entrada do equipamento no território nacional. Então, se eu, pessoa física ou jurídica, estou importando para uso próprio não se confunde com uso comercial, tá? Eu não estou importando para vender e comprar. Se você está importando e vender, importando ou adquirindo equipamento com cunho de comércio, esse vídeo não é para você, tá? Vai procurar um outro vídeo aí que toque no seu assunto. Aqui eu estou tratando sobre homologação para uso próprio, ok? Então, prosseguindo aqui na leitura, isso aqui é uma frase que pode confundir um pouco as pessoas. Ele fala que não é necessário homologar um equipamento que já possui certificado de homologação. Contudo, a homologação é o objetivo de definir o responsável pela entrada do equipamento no território nacional. Assim, unidades de um mesmo modelo poderão não compartilhar a mesma homologação, dependendo de quem trouxe no mercado. Isso aqui, gente, mais abaixo aqui, ele vai dizer que é o seguinte: se eu sou comerciante, se eu sou fabricante e quero trazer aqui 500 mil rádios para comercializar no Brasil, eu tenho que homologar 500 mil rádios individualmente, cada um com seu número de homologação? Não, tá? Não. Se eu sou um comerciante, se eu sou um fabricante, eu mando um modelo para a Anatel, um requerimento de homologação daquele modelo de rádio, e ela vai me dar um selo comercial. Aquele selo comercial vai sair um número em que eu vou estar utilizando em todos os meus 500 rádios para poder colocar no mercado brasileiro. Diferente se eu for homologar para uso próprio. Se eu for homologar para uso próprio, cada equipamento que eu adquirir tem que ter o seu número individualizado. Esse radinho aqui
eu já homologuei, ele tem o número dele, tá? Eu tenho um outro rádio desse aqui que eu adquiri também, que eu importei, e que depois desse primeiro vídeo aqui, eu vou fazer um outro vídeo seguinte, na prática, a homologação do rádio para uso próprio na prática. Vai ser um outro vídeo que eu vou fazer. Então aqui eu estou explicando os aspectos básicos que você tem que ter para saber onde é que você está entrando, que mar é esse aí que você está navegando com o seu barco, tá? Então, passada essa primeira explicação, a página do governo aqui explica que tem 3 tipos de homologação. A primeira homologação aqui é aquela do fabricante, que eu já expliquei, né? Que ele recebe uma homologação aí para infinitos rádios que ele vai fabricar e já vai fornecer o equipamento homologado. A segunda aqui é quando ele é importado por lojista ou representante, né? Eu tenho uma lojinha, seja virtual, seja física, e quero comercializar equipamento, e são equipamentos importados. Aí eu me registro na Anatel como comerciante, tá? Pego uma homologação e todos os rádios que eu importar daquela mesma qualidade e modelo, eu vou poder aplicar aquele mesmo selo em todos eles. Salvo exceção aqui, ó, tem uma exceção, se eu importar ou adquirir modelos que não têm finalidades comerciais, tá? Aquele selo meu comercial não se aplica nesses equipamentos, tá ok? Só vai se aplicar nesses equipamentos selos com finalidades comerciais. Se não for, vai cair em outro tipo de homologação. Por fim, esta aqui é a homologação que nos interessa, ó, que é o objetivo do nosso vídeo. Quando a homologação for feita pelo próprio interessado para uso pessoal, o que é uso pessoal? Meu uso próprio, tá? Sem fins comerciais, eu não vou estar usando isso aqui para fins comerciais, vou estar usando para o serviço de rádio amador, pessoal de interesse próprio meu, seja para que finalidade pessoal que eu queira. Não tenho intenção de vender. O certificado é vinculado ao único equipamento, tá? Tá bem aqui, ó. O certificado é vinculado ao único equipamento. Então, todo equipamento que eu adquiri, seja aqui em território nacional, seja importado, para uso pessoal, eu vou ter que fazer um processinho de homologação para cada equipamento individualizado, tá? Cada equipamento vai ter a homologação dele. Essa homologação acompanha o rádio por toda a vida útil. Lembra lá do carro que você emplacou? Pois é. A placa do carro acompanha ele a vida dele toda, até ele ser destruído. A homologação desse rádio vai acompanhar ele toda a vida útil dele, tá? Aí me perguntam, Alex, esse rádio aqui pode ser comercializado? Olha, eu entendo até o momento que não, tá? Meu intuito foi adquirir ele para uso pessoal e não comercial. Então, eu não trouxe ele com o intuito de fazer comércio. Num primeiro momento, eu entendo que não pode ser comercializado. Mas aí me vem aqui, ó. Se o equipamento for repassado, o certificado de homologação o acompanha, tá bom? E só serve para aquele dispositivo. Gente, o que quer dizer isso? Eu tenho um rádio aqui que eu adquiri para uso próprio, sem fins comerciais, quero vender. Vender não, eu quero repassar para o meu irmão. Eu vou fazer uma doação. Não me interessa mais esse radinho aqui, meu irmão também gosta de radioamadorismo. Eu vou fazer uma doação para ele, eu vou repassar esse rádio para ele, tá? Posso? Posso, tá aqui. Se o equipamento for repassado. Detalhe, o certificado de homologação vai acompanhar esse rádio, tá? E só serve para esse dispositivo. Eu só não sei dizer ainda se esse repasse implica na alteração do titular, tá? Isso é uma coisa que eu tenho que pesquisar depois. Mas ele pode ser repassado sem fins comerciais para outra pessoa e a homologação vai acompanhar ele. Então, isso vale para todos os casos de importação para uso próprio. Tem um link azul aqui, depois a gente vai acessar ele, temos informações importantes, tá?
Agora, a grande cereja do bolo. A grande cereja do bolo é que a homologação para uso próprio, ela é totalmente gratuita, tá? Você só tem que perder um pouquinho de tempo, ou ganhar tempo, né, vamos dizer assim, para homologar o seu rádio sem gastar um centavo, tá bom? Como que vai ser feito isso na prática? Eu vou fazer no próximo vídeo, tá? Aqui é só explicando o porquê. O como fazer vai ser depois. Ele fala aqui mais embaixo: a homologação de equipamentos para o serviço de radioamador se dá por procedimento simplificado, através de declaração de conformidade para uso próprio. Para uso próprio. Então, se você está homologando para uso próprio, o processo é muito mais simples, muito mais simplificado e é fácil de fazer, tá? Você faz uma declaração de conformidade para a Anatel de que esse rádio que atende às normas brasileiras, tá ok? Faz um requerimento lá depois, lá que eu vou mostrar no outro vídeo, e ele é homologado. Aí, o que é importante dizer para você homologar um rádio aqui no Brasil? Alex, eu vi um rádio na China. Ah, parece uma nave espacial, de tão sofisticado que ele é. Quero importar. Posso importar? Meu amigo, primeira coisa que eu fiz para poder adquirir um rádio foi ler, assistir muitos vídeos aí, tem muitos vídeos bacanas no YouTube, tá? Li legislação, li as orientações que eu estou passando para vocês aqui. Depois eu fui pesquisar o rádio. Então, a primeira coisa que eu vou dar uma dica para vocês: procurem rádios homologados pelo FCC dos Estados Unidos, tá? O FCC dos Estados Unidos é a agência deles de comunicação lá, que é muito aceita aqui pela Anatel. Então, se você pegar um radinho, esse radinho aqui, ele é homologado pelo FCC já faz um bom tempo. Então, há grandes chances de você conseguir homologar o seu rádio na Anatel. Eu não posso dar 100% de chance que você vá conseguir homologar seu rádio. Mas a grande dica que eu dou, e que eu vi isso em um vídeo de um rapaz, e que me incentivou a importar esse radinho, e foi uma coisa assim bem sutil que ele falou no vídeo dele, tá? Eu estou falando aqui bem frisado. Se você tem um rádio de interesse homologado pelo FCC, há grandes chances de você conseguir homologar o seu rádio no Brasil, tá? Então, aqui embaixo aqui tem um manual para homologar os produtos, tá? E tem outro manual aqui para acessar o sistema de certificação de homologação. Bom, dito isso até aqui o momento, agora a gente vai para outra página. Tem um site aqui que ele diz aqui, ó, importação para uso próprio. Vamos pegar esse link aqui, ó. Ele vai para uma página do governo que nos diz mais informações sobre importação para uso próprio, tá? E aqui tem umas informações bem interessantes. Um produto é homologado, ele está explicando aqui quando que um produto é homologado. Um produto é homologado quando passa pela avaliação de padrões e ensaios laboratoriais, tá? Que buscam garantir que o equipamento foi atestado e aprovado para uso no Brasil com qualidade e segurança para o consumidor. Então veja bem, o fabricante e o comerciante é obrigado a fazer ensaios laboratoriais, tá? Dos equipamentos que garantam que ele foi testado e aprovado para uso no Brasil, para a segurança do consumidor. Mas aqui estamos dizendo para importação de uso próprio, gente. Vamos ver o que ele mais fala aqui, ó. Quem deseja vender equipamentos de telecomunicações no Brasil, aqui já é fins comerciais, não é o nosso caso, tá? Só pode adquirir e depois oferecer produtos para telecomunicações que estejam homologados pela Anatel, por seu fabricante ou representante legal no país. Então é o que eu falei. Se você tem cunho comercial, meu amigo, eu não sei exatamente qual é o procedimento, tá? Esse vídeo aqui não é para você,
mas tenha em mente que você é obrigado a homologar o seu produto antes de colocar no comércio, viu? Você colocou lá no Mercadozinho Livre, que está vendendo, tem que estar homologado, tá bom? A responsabilidade de homologar é do comerciante. E vamos lá para mais um parágrafo. Ele agora vai começar a adentrar na homologação para uso próprio. A homologação para uso próprio, por sua vez, é uma situação prevista na regulamentação para determinados tipos de produtos em que o cidadão ou a empresa, olha só, então é uma exceção à regra, tá? É uma brecha para que a pessoa física ou jurídica, olha só que bacana, física ou jurídica, adquira produtos de telecomunicações no exterior sem a marcação da homologação da Anatel e o regularize apresentando uma certificação estrangeira aceita pela agência para obter a homologação do equipamento. Gente, esse parágrafo aqui resume o cerne da questão. Lembra que eu falei do chinesinho? Que tem lá alguns rádios que até parece estação de nave espacial? A gente fica muito tentado a comprar esses equipamentos. Só que você vai estar importando um equipamento aqui que, se ele não tivesse com certificação estrangeira de algum órgão que é aceito no Brasil, você vai se lascar, meu amigo, tá? Você vai estar importando um equipamento clandestino que não vai conseguir homologação no Brasil, vai estar fazendo uso clandestino e você um dia vai responder penal ou criminalmente se algum dia for pego, tá? Então não faça esse tipo de importação, não. Primeiro verifica se ele foi homologado por alguma agência estrangeira. Se de preferência FCC, que a FCC a gente sabe que é muito aceito pela Anatel, tá? Serve outra? Serve. Sabe indicar? Não, ainda não, tá? Eu sei que a FCC, eu fiz, testei, deu certo. Muita gente aí tá homologando. E procure rádios aí, de preferência aí, homologados pela FCC, tá? A FCC tem jurisdição no Brasil? Não, gente. Ela não tem jurisdição no Brasil. Não é porque eu estou usando um equipamento homologado pela FCC que eu posso ficar usando ele aqui, não. A FCC, a jurisdição dela é lá nos Estados Unidos. Eu vou usar a certificação da FCC, os testes que ela fez, a documentação que ela produziu, para informar a Anatel que nós temos uma aprovação já por um órgão estrangeiro e sugestionar que ela analise e aceite, tá? Esse aqui ela aceita. Então vamos lá. Então, assim, considerando as circunstâncias do viajante que regressa, ou seja, a pessoa foi para o exterior, comprou um radiotransceptor lá e quer trazer para cá. Pode? Pode. Ou ele está fazendo compras online, tá? O meu aqui foi compra online de produtos no exterior em expansão. Então, esse tipo de atividade de importar equipamento lá de fora tá em grande crescimento aqui, gente. Mas para você homologar ele, tem que se atentar a algumas condições do produto. Ó, importação para uso próprio não dá direito à comercialização, tá? Ou prestação de serviço de telecomunicações. Exemplo, eu quero importar um transmissor de FM para fazer uma rádio local de FM para fins comerciais. Posso importar e homologar para uso próprio? Não, não pode, tá? Você vai ter que adquirir seu transmissor aí de um fornecedor aí regulamentado e que ele já te forneça o equipamento com homologação, tá bom? Então, não dá direito à comercialização e não dá direito à prestação de serviço de telecomunicações. Pode ser utilizado por pessoa física ou jurídica. Gostei da pessoa jurídica aqui, tá? Eu tenho uma empresinha, tenho uma equipe de segurança lá dentro e eu quero ter vários desses radinhos aqui para fazer um circuito lá de segurança. Para uso próprio, não vou comercializar, não vou fazer nada, é para uso próprio da empresa. Pode? Pode, tá? Agora, eu tenho uma empresa de segurança que presta serviço de segurança. Pode?
Eu acho que não, tá? Porque você vai estar usando ele para atividade comercial, tá bom? O seu ramo de atividade é uma prestação do serviço de segurança e que necessariamente tem que ter isso. Pode? Eu acredito que não, tá? Mas se eu tenho uma empresa, eu quero montar uma rede interna minha lá, não é nenhuma prestação de serviço que eu estou fazendo, eu acho que eu posso. É necessária homologação prévia à utilização por declaração de conformidade. Então, como eu disse, adquirir o equipamento sem homologação, tá? Posso usar? Não. Vai ficar de molho até eu fazer uma declaração de conformidade lá na Anatel e ela aprovar a homologação e me dar o meu certificado de homologação, tá bom? Aí eu posso usar ele. Desde que eu esteja habilitado com o COER e com a minha outorga de estação, viu? E é vedada qualquer modificação que afete as características técnicas e operação do produto, exceto equipamentos destinados ao serviço radioamador pelos princípios aplicados ao serviço. Gente, essa primeira parte aqui, o que quer dizer isso? Presta atenção, isso acontece muito com rádio PX, tá? Tem muita gente aí, o cara é um técnico bom de eletrônica e o ganha-pão dele é pegar rádios PX, ou seja qual rádio for, modificar esse rádio. Pode. Ele está fazendo lá a prestação de serviço dele. Você que foi interessado e pediu para ele modificar. Não pode. Tá? Não pode mudar a característica do rádio. Eu não posso pegar um rádio PX lá e colocar 100 watts de potência. Não posso fazer isso. Porque as normas no Brasil, elas restringem a potência que o rádio PX pode transmitir aqui. Eu estou falando em PX aqui porque isso é muito comum de acontecer no PX, tá? Tem muito colega caminhoneiro aí que se dá mal depois porque está com o rádio todo adulterado lá e fora das normas permitidas pela Anatel. Não pode alterar seu rádio, gente. E outra, por que o Mentecap tu vai pegar um rádio novo, que nem tem uma loja aí, a Aquarius, está com um rádio ótimo lá vendendo, por que eu vou pegar um rádio homologado, 0 bala, lacrado e mandar para um Mentecap alterar todo o meu rádio? Por quê? Meu rádio tá conforme as normas que foram permitidas para o fabricante. Para que eu vou alterar isso, gente? Isso é coisa de gente aí que quer se dar mal, tá? Agora tem uma exceção. Tem uma seção aberta para os serviços de rádio amador, tá? Por que tem essa exceção para o serviço de rádio amador? Porque além de hobby, é um serviço também que tem uma parte que quem quiser fazer pesquisas nessa área de radiocomunicação, ele pode fazer pesquisa na área de radiocomunicação, só que para isso ele vai fazer como? Ele compra um radinho, ele lá vai começar a fazer experiências lá científicas no rádio para poder ver se melhora ou até onde ele consegue fazer, seja lá o que for, de caráter científico, tá? Tudo documentado dentro dos padrões científicos. Aí, desde que ele obedeça às normas lá de cientificidade, etc e tal, ele pode estar pegando um rádio desse e alterando ele para poder fazer os experimentos dele. Tá bom? Não vou adentrar muito nisso aí, porque eu também não estou muito por dentro disso. Eu só sei que tem que obedecer certas regulamentações. Que não é o nosso caso, tá? Nosso caso é pegar um radinho de esqui, gente, e se divertir, tá? Fazer a nossa comunicação de rádio amador do dia a dia e ser feliz. Essa que é a proposta da coisa. Então vamos lá. Apesar de ser permitido o uso nessas circunstâncias, a agência recomenda fortemente que antes de adquirir um produto no exterior, o consumidor verifique se o modelo do produto de telecomunicações é homologado. Tá, esse primeiro parágrafo que eu já tinha lido ele, gente, eles estão incentivando você a buscar produtos no mercado nacional já homologados, tá ok? Inclusive depois de comprar você vai poder vender, você vai poder fazer, né, passar para outra pessoa. Eles estão pedindo para poder fazer essa campanha. Adquiram produtos já homologados. Agora, a minha tristeza com o mercado nacional, o que é? Nós temos poucos importadores sérios, poucos comerciantes sérios,
E quando a gente encontra pessoas que trabalham seriamente, os produtos são muito elevados, gente. O custo é muito alto. E às vezes não é nem culpa do fornecedor, porque o fornecedor tem que ter o lucro dele, senão ele não sobrevive. Mas talvez ele é muito onerado pelos processos que ele tem que seguir e as licenças que ele tem que conseguir para poder colocar um produto no mercado de homologado. Isso tem custo. E isso é tudo embutido no aparelho, né? Ele não vai fazer nada de graça. Então, o que está acontecendo muito são pessoas buscando fora, pagando mais barato, homologando seu radinho, sabendo que não vai poder comercializar e sendo felizes, tá? Então aqui ele ainda frisa, ó. É importante frisar que os produtos homologados para uso próprio, na condição de declaração de conformidade prevista na regulamentação. Então tenha em mente isso, você está declarando que seu rádio está em conformidade, gente. Se você comprar esse rádio, mandar para um mentecapto, pegar e alterar esse rádio todinho, te devolver esse rádio e você ficar operando com ele fora dos padrões que ele foi fabricado, você está pedindo para poder responder aí um processinho judicial e criminal, viu? Mantém sobre sua inteira responsabilidade do consumidor. Vamos ler de novo. É importante frisar que os produtos homologados para uso próprio nas condições de declaração de conformidade previstas na regulamentação mantêm sobre inteira responsabilidade do consumidor, ou seja, é sua responsabilidade quaisquer problemas ou incompatibilidades que possam ocorrer durante o uso do produto. O que quer dizer isso? Você está declarando, Anatel, comprei meu rádio, ele está original, não tem nada alterado. Estou mandando para você aí o certificado lá do FCC, que ele está ok. Eu estou me responsabilizando por isso. Homologa para mim? A Anatel vai homologar. Se alterou, meu amigo, você é o responsável por responder por esse rádio, tá? Cabe reforçar também que o uso de aparelhos sem homologação na Anatel é passível de sanções administrativas e criminais. Tem crime, tá? Você tá com um aparelhinho que não é homologado, é crime. Tá fazendo uso dele? O crime é você ter lá e usar, tá? Além de prejudicar o desempenho das redes sociais, do país, causar interferências, etc e tal. Depois vocês dão uma lida com isso aqui. Aí aqui embaixo aqui tem alguns links, tem inclusive da declaração de conformidade, é um dos documentos que a gente vai precisar para poder homologar o rádio, tá? Isso aí eu vou partir para uma segunda parte do vídeo para não ficar muito comprido esse vídeo. Então, resumo da conversa. Resumo. Você quer ser um rádio operador no serviço de rádio amador? Você precisa de 3 coisas. Habilitação, chama COER, Certificado de Operador de Rádio Amador, tá? Certificado de Operação de Estação de Rádio Amador, habilitado. Aí você vai comprar um aparelhinho, tem que estar homologado. Ou se não tiver homologado, você vai fazer a homologação para uso próprio, vai ganhar esse certificadozinho do rádio aqui, lá da Anatel. E eu não tenho para mostrar que ainda não saiu. Eu pedi a minha outorga da minha estação de rádio amador, onde eu vou ganhar o meu prefixo, tá, de rádio amador para poder transmitir. E lembrando que a homologação para uso próprio não pode ter fins comerciais. Se você for pego homologando vários rádios para uso próprio, comercializando esses rádios, um dia você pode responder também perante a Anatel, administrativamente e criminalmente, tá bom? Então era isso que eu tinha para poder aconselhar vocês, orientar que mar é esse que vocês estão entrando, da homologação aqui para uso próprio, tá? É uma coisa que tem que ser levada a sério. A pessoa que é rádio amador é uma pessoa séria, que está a fim de fazer as coisas nos parâmetros legais, não vai ficar adulterando seu rádio por besteira, por bobeira, a não ser que seja para fins científicos. Então, se for para fins científicos ou de pesquisa, meu amigo, procura a legislação adequada aí para você estar podendo alterar o seu rádio, tá? Meus amigos caminhoneiros, por favor, parem de comprar rádio e ficar alterando seu rádio, tá bom?
Tem vários colegas aí que infelizmente a polícia parou, o rádio estava todo adulterado, perderam seus rádios, vão responder processo criminal, vão responder processo administrativo, vão ter uma dor de cabeça danada. E o técnico que alterou seu rádio não vai responder nada, meu amigo. Ele só prestou um serviço que você que pediu, você é o responsável pela alteração do seu rádio, tá? Para de alterar rádio. A maior besteira do mundo você fazer isso, tá? Ah, quer ser o tubarão? Meu amigo, compra o melhor rádio do mercado, que o pessoal aí conhece. Tá resolvido o seu problema, tá bom? Então é isso. Um abraço, até mais, até o próximo vídeo, viu?